Sejam bem-vindos à nossa live da semana. O tema de hoje é sobre projeto de loja. Eu vou esclarecer algumas dúvidas aqui com vocês, porque foi um tema que eu compartilhei bastante nas últimas semanas. A gente teve inauguração de loja, teve assessoria online para projeto, teve montagem de stand para feira, e eu sei que esse é um assunto que sempre gera dúvidas em vocês a respeito de projeto de loja, a respeito de mobiliário, de iluminação, várias questões. Então eu coloquei uma caixinha essa semana aqui de perguntas e hoje eu vou responder algumas das dúvidas que vocês me enviaram, e claro, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ir me encaminhando durante a live também, que eu vou respondendo para vocês, tá? Então, esse é um assunto que geralmente gera dúvidas, né? Porque a gente tem muita informação que a gente precisa levar em conta na hora de um projeto. Então, não é simplesmente uma questão estética, a gente tem que pensar na parte funcional. E muitas vezes eu vejo o lojista olhando e falando: mas eu já tenho um arquiteto no projeto. Ótimo, mas o importante é analisar, esse arquiteto, ele apenas faz loja ou ele realmente tem experiência em arquitetura comercial? Porque tem uma diferença nisso. Inclusive tem várias experiências que eu já tive nos mais de 30 projetos de loja que eu executei, presencial ou online, aonde a gente encontrou vários equívocos na questão do mobiliário, desde a altura, tipo de mobiliário, que poderiam ter sido solucionados antes. Porque o profissional de VM, ele tá dentro de loja o tempo todo, então ele sabe o dia a dia da loja, as necessidades que vocês precisam. E uma delas, que a gente já começa com a primeira pergunta aqui, é a respeito da altura das araras. Qual que é a altura correta das araras dentro de loja? E a minha pergunta já começa para vocês: aonde que está posicionada essa arara? Depende muito do tipo da arara. Então, se for uma arara de centro de loja, a gente tem que pensar no conforto visual. Muitas vezes a gente acaba encontrando araras muito altas no centro de loja, não que seja proibido, mas ela não pode bloquear a visão do cliente de todo o espaço e também não pode bloquear a visão da equipe para quem está entrando na loja. Então, a porta da loja, ela não pode ser bloqueada visualmente, né, pela questão do mobiliário. Então, quando a gente tem araras no centro de loja, a gente tem que analisar isso. Aonde eu vou posicionar essa arara e qual que é a altura dela? Porque às vezes araras muito altas a gente consegue posicionar mais na vertical do que na horizontal. Então a gente consegue deixar ela no fluxo, indo pro final da loja, que ela não vai atrapalhar visualmente a entrada da loja. Então o cliente consegue ter uma visão total do espaço e vocês dentro de loja também conseguem ter essa segurança de ver quem está entrando em loja, de ver a porta, porque a gente sabe que é uma questão de segurança tanto para furto, né, quanto realmente ali de alguém entrar na loja, você não vê. Muita gente acaba trabalhando sozinha dentro de loja, algumas mulheres, então a gente tem que ter essa segurança de ver quem está entrando dentro da loja, até para você já abordar o cliente, você já ir atender. Então, para araras de centro de loja, a gente tem que ter esse cuidado de não ter uma arara muito alta. Então, meio que os produtos mais longos vão acabar ficando nas araras da parede? Geralmente sim, tá? Não que a gente não possa deixar no centro de loja, mas como eu falei, isso é algo que a gente tem que analisar na sua loja, qual que é o espaço da sua loja. Se for uma arara de centro de loja, que a gente não consiga trabalhar uma altura maior, porque a loja é estreita, a gente vai trabalhar uma altura de até 1,5, 1,30, tá, gente? Essas medidas são as medidas que geralmente eu indico, por quê? Que o cliente consegue olhar por cima das araras e ver todo o ambiente de loja, não atrapalha visualmente o espaço. Bom dia para quem tá chegando. Sim, a live vai ficar salva, tá? Vai ficar salva no perfil e vai ser postada no YouTube também, tá, gente? E aí vocês podem comentar as dúvidas de vocês depois lá nos comentários, que eu respondo para vocês também. Então, a altura da arara, gente, ela vai ter que levar em conta essa questão. Se esse produto que você tem mais alongado, a gente tem espaço para trabalhar isso no centro de loja, sem bloquear a visão do cliente, ou se a gente vai precisar deixar realmente para a parte da parede. E quando a gente pensa na parte da parede, também tem que pensar nisso. Não adianta a gente pensar: eu tenho um pé direito alto, eu vou fazer uma arara super alta na minha loja porque cabem mais produtos. A gente precisa pensar em a roupa ficar visível para o cliente, claro, mas numa altura acessível também.
que é isso que geralmente a gente encontra em loja, que tá equivocado, a altura das araras, tá? Então o cliente precisa pegar esse produto sem esforço. A gente acaba colocando uma arara muito alta, né? E a gente acaba tendo esse desconforto por parte do cliente e até mesmo da equipe. Quem que tem aqui arara muito altas, comenta pra mim, que trabalha dentro de loja e fala, meu Deus, é uma canseira no braço de ficar passando o produto ou pegando o produto, o cliente reclama, né? Porque foi projetado numa altura pensando apenas no pé direito, pensando simplesmente na estética e não pensando no conforto do cliente. Então, essa questão da altura das araras é um ponto que a gente analisa muito na hora de projeto de loja, para que a gente tenha esse conforto. Então, no caso, por exemplo, de loja masculina, se a gente for trabalhar com duas alturas, né, trabalhar a parte de cima e parte de baixo nas araras, a gente vai precisar de uma arara um pouco mais alta. Por quê? Porque peças masculinas, camisetas, são mais alongadas do que peças femininas, né? Quando a gente trabalha arara de peça única. Então, a gente vai precisar de uma altura mais alta. Mas assim, gente, arara passando de 1,80 m a 2 metros, passando de 2 metros já é desnecessário, tá? No masculino a gente até trabalha essa altura de 2 metros, mas em loja feminina eu tento manter essa altura de 1,80 m. E aí acaba entrando uma outra questão que comentaram também na caixinha dessa questão das araras, sobre ideias de expositores para setor masculino, que seja no formato industrial e que tenha gavetas embaixo. E aí, por que eu tô linkando essas duas questões do gaveteiro embaixo da arara e da arara muito alta? Porque muitas vezes vocês querem utilizar esse espaço embaixo da arara como um estoque. Tem problema? Não tem problema. Mas a gente precisa considerar isso. Se você vai trabalhar um gaveteiro embaixo da sua arara, a gente já tem que considerar essa altura da gaveta. Senão a gente tem 1,80 m de arara a 2 metros de arara, mais uns 30, 40 centímetros de gaveteiro. E aí você vai precisar do quê? De uma escada para alcançar esse produto. Porque a gente não tem altura suficiente para alcançar esse produto nessa arara. E aí fica desconfortável para o cliente. Não acho que seja inteligente dentro de loja a gente ter que ficar trabalhando com escada, com banquinho, para o cliente ficar esperando o vendedor subir e descer. Acho perigoso numa questão realmente ali de trabalho do dia a dia da equipe. Então, a gente planeja isso. Se você vai ter um mobiliário que vai ter um gaveteiro, essas araras vão precisar ser mais baixas. Gisele, mas aí não vai dar para expor vestido longo. Não vai dar para expor vestido longo porque ele vai arrastar embaixo. Vestido midi vai dar, tá? Para quem trabalha com moda feminina. O que a gente vai fazer? Às vezes trabalhar um mobiliário mais flexível, onde você consiga deixar até mesmo esses gaveteiros soltos. Pensem sempre nisso, gente. Se vocês estiverem pensando em projetar uma loja, reinaugurar, reformar, pensem no mobiliário o mais flexível possível. Mesmo que não seja cremalheira, tá? Que cremalheira é como se fosse um Lego dentro do varejo. A gente consegue montar da maneira que a gente quiser. Mas mesmo que o seu mobiliário tenha estrutura fixa, pense em alturas diferentes, em caixes diferentes, para que você adapte o mobiliário ao produto e não o contrário. Porque quando eu chego em loja para fazer VM, o que geralmente acontece é isso. Eu tenho que ficar vendo que produto que cabe naquele mobiliário, porque as alturas não foram pensadas para o produto. Foi pensado no projeto simplesmente na estética e em deixar algo bonito. Então, o que a gente precisa é pensar nisso. Que produto eu vendo na minha loja? Qual que é a altura desse produto? Com o cabide? Porque eu já tive arquiteto que mediu só o produto e não mediu o produto com o cabide. A hora que vai colocar na arara, a arara fica curta. Então, gente, são N coisas que a gente precisa prestar atenção. E aí você fala, não, mas eu já tenho arquiteto, ele vai ver tudo. Entendo que, gente, eu não tenho problema nenhum com os profissionais de arquitetura, tá? Desde que eles estudem e entendam a realidade da loja. Porque muitas vezes eles apresentam para vocês um projeto no 3D que é maravilhoso, é lindo, eu também me encanto pelos projetos. Só que o meu olhar vai estar sempre voltado para o funcional. Como eu falei, a altura desse produto, a gente vai conseguir adaptar tipos diferentes de produto nessa arara que você tem? A gente vai ter ali um conforto para a tua equipe trabalhar sem ter que ficar subindo e descendo escada o dia inteiro? Até porque isso nem é uma questão de segurança no trabalho, pode te dar um problema depois também porque o funcionário se machucou. A questão da arara muito alta, porque a gente quer colocar produto até lá em cima, é um cansaço do cliente e da equipe. Então são coisas que a gente precisa analisar.
sempre ter um mobiliário flexível. E se vocês falarem, Gisele, mas o meu mobiliário hoje não é flexível, entendo que a gente consegue fazer algumas adaptações. Se hoje você não consegue ver essas soluções, me chama depois da live, a gente pode fazer uma consultoria, eu posso analisar a sua loja, analisar o seu mobiliário, entender essa questão do espaço que você tem, se a gente consegue posicionar o teu mobiliário de uma maneira diferente, se existe algum ajuste que a gente possa fazer para deixar esse mobiliário mais flexível, tá? Porque estando dentro de loja o tempo todo, eu consigo identificar essas possibilidades que vocês muitas vezes não conseguem. Então, a questão da arara ali, da primeira pergunta, altura de arara, a gente precisa pensar nesse conforto visual. E por que eu trabalho geralmente numa altura ali de 1,80 em loja feminina, a 2 metros em loja masculina? Porque a altura média do brasileiro é 1,70, tá? Então, a gente vai ter um conforto em conseguir pegar o produto sem sofrer. No centro de loja, a gente precisa deixar esse ambiente clean. Se a gente começa a colocar arara muito alta, móveis muito longos, o visual da loja acaba ficando pesado. Então, a gente precisa pensar nesse conforto. A gente está vendo até mesmo dentro dos mercados, eles baixando prateleiras para a gente ter um conforto visual. Então, essa questão da estrutura muito alta para o centro de loja, ela não funciona. Por questão de segurança e por questão de estética também, de conforto visual do cliente. Agora, parede, sim, a gente consegue trabalhar um pouco mais. E aí, se a gente for pensar na questão aqui dessa pergunta do expositor industrial, isso a gente tem várias opções, a gente analisa conforme a loja. Mas a gente pode trabalhar com cremalheira, e essas cremalheiras a gente tem a que vai direto fixa na parede, a gente tem armário de cremalheira, a gente tem cremalheira que vai embutida no MDF, dá um acabamento um pouco mais fino para a loja. Aí vai depender do estilo da sua loja. O importante é, se você for pensar que nem nesse caso, numa loja mais industrial, com o gaveteiro embaixo, esse gaveteiro ele precisa ser flexível também, para você poder mudar ele de lugar dentro da loja e você conseguir trabalhar alturas diferentes de produto na sua arara. Caso contrário, você vai ficar limitado. Não é que não possa, mas vai ficar limitado se você deixar esse gaveteiro fixo. Outro ponto é a questão da largura desse gaveteiro. Os gaveteiros que são muito extensos, muito longos, que acabam pesando, que acaba colocando muito produto também, daí você não consegue manter a pilha de produto dobrada, aquela gaveta vira uma bagunça. Tem a questão também da altura, né, da profundidade desse gaveteiro, se a estrutura da gaveta vai aguentar todo esse peso que vocês trabalham, porque muitas vezes o pessoal vai desenvolver projeto de loja e acha que a gente não põe peso, nem nas araras e nem nos gaveteiros. E gente, eu já falo, reforça essa arara. Ai, mas aguenta 20, 30 quilos. Reforça essa arara, porque a hora que for colocar produto, ela vai pesar. A hora que colocar um jeans, a hora que colocar um produto de inverno pesado, roupa pesa e pesa muito, seja na gaveta ou seja nas araras. Então, quanto mais longo for esse teu expositor, quanto mais profundo também no caso das gavetas, mais peso ele vai ter, porque vai caber mais produto. E aí tem a questão da organização também. Então, a gente tem que analisar todos esses detalhes quando a gente está fazendo um projeto. E quando eu participo, seja no online ou seja no presencial, eu estou sempre atenta a esses detalhes. Eu não me preocupo em o arquiteto deixar o projeto bonito, porque eu sei que ele vai deixar o projeto da loja de vocês bonito. O que eu vou arredondar, que eu vou arrematar nesse projeto, serão os detalhes relacionados à questão da funcionalidade, pensando no dia a dia de vocês. Porque o que eu mais vejo é loja jogando dinheiro fora em projeto que não é funcional. É toda semana eu recebendo foto e vídeo de projeto que já está executado, que o pessoal me procura apenas para a parte daí da organização da loja, que não sabe às vezes que eu executo esse trabalho de acompanhamento de projeto, e aí a gente já não tem mais o que fazer. Aí eu vou ter que tentar adaptar o VM àquele projeto. Claro que quem vê de fora acha lindo e maravilhoso, só que, gente, não é o mobiliário de vocês que vai fazer vocês vender, é uma boa exposição de produto. E para a gente conseguir fazer uma boa exposição de produto, eu preciso de um mobiliário adequado, né? Então, essa questão também de provadores, que foi outra pergunta que me fizeram. Provador, ele interfere totalmente na compra, seja o espaço dele ou seja a iluminação dentro do provador também. E aí a pergunta que eu tive é se tem uma medida ideal para provador e se tem também uma quantidade específica para a loja. E aí o que a gente analisa? Existe sempre o ideal e existe o mínimo, né?
Por quê, gente? Não tem como chegar e falar, olha, tem que ser só tal medida. Eu não sei o tamanho da sua loja, eu não sei quanto mobiliário você tem, se você tem estoque separado, se está tudo exposto na loja, como que é teu fluxo de vendas. Então, tudo isso a gente leva em conta quando a gente faz uma consultoria, né, online. Eu analiso todos esses detalhes. Então, no quesito provador, o ideal seria a gente ter um provador mais amplo para ter conforto do cliente, que teria ali 1,20 por 1,20. Tá? Ele pode ser às vezes mais retangular, enfim, mas ele precisa de um espaço mais ou menos nessas medidas. Gisele, eu não tenho espaço na minha loja para fazer um provador nessas medidas. No mínimo, 1 metro por 1 metro, gente. Menos que isso, não tem condições. Por quê? O cliente não vai conseguir trocar de roupa, fazer esse movimento com os braços sem bater nas paredes. Ele não vai conseguir ter um conforto, ele vai se sentir ali enclausurado dentro do provador e isso não gera nenhum conforto para a compra dele. Então, no mínimo do mínimo, 1 metro por 1 metro, tá? E o que não pode faltar também dentro desse provador? Um espelho grande para o cliente se enxergar, uma boa iluminação, e a iluminação a gente tem que pensar também nesse conforto do cliente de se ver bem pelo espelho, por isso que a gente trabalha sempre a iluminação frontal no espelho, além da iluminação superior, tá? Tanto que essa é uma aula que vai ser inclusa na próxima turma do curso de Visual Merchandising, sobre iluminação de loja, onde a gente vai falar mais especificamente sobre a questão de iluminação para provador, para vitrine, para ambiente geral de loja. Porque é um lugar que vocês acabam errando muito e não tem esse cuidado, não tem essa informação. Então, o provador ele tem que ter um espelho grande, ele tem que ter uma boa iluminação, ele tem que ter um gancho ou suporte ali para o cliente pendurar roupa, tem que ter um banco, um puff e um tapete para o cliente não ficar descalço pisando no chão. São detalhes que você vai falar, nossa, mas isso é básico. É básico, mas por aí eu acabo não encontrando isso. Acabo vendo loja sem iluminação boa em provador, loja sem tapete no chão, sem gancho porque o gancho caiu e não foi arrumado. Então, as vendas não estão boas. Vamos dar uma olhadinha para nossa estrutura de loja e ver se a gente não está deixando a desejar, se não teriam alguns detalhes que poderiam ser melhorados e muitas vezes são detalhes simples que a gente pode ajustar. E antes, quando a gente falou sobre a questão de loja, da altura das araras no centro de loja, teve outra pergunta que eu tive também, que foi a respeito de loja estreita ou loja pequena, como que a gente trabalha. E eu sei que a maioria dos lojistas que me seguem acabam tendo esse formato de loja, que às vezes é tipo um corredor, né? É uma loja que ela é mais estreita, ela é mais alongada, ou ela realmente é uma loja pequena. E aí fica nessa dúvida, né? Como que eu trabalho esse mobiliário dentro de loja, em uma loja que seja estreita? Então, o que a gente precisa analisar nesse ponto? Se a loja é muito estreita, você não vai ter espaço suficiente para trabalhar muito mobiliário no centro de loja. Você vai ter que dar uma reduzida. Então, a gente vai ter que analisar essa questão. Qual que é a medida da sua loja? Porque, no mínimo, a gente vai precisar de 1 metro de circulação entre os mobiliários, pensando no conforto do cliente. Então, quando a gente tem uma loja mais estreita, eu preciso analisar isso. O espaço que eu tenho das araras na parede, que geralmente vai ocupar ali uns 40, 50 centímetros, e o espaço que eu tenho no centro de loja. Se a loja for muito estreita, a gente não vai conseguir colocar mobiliários muito grandes. A gente vai trabalhar com mobiliários menores, porque senão o que acontece? Atrapalha a circulação do cliente dentro da loja e tem aquela sensação de aperto, de loja, sabe? Meio claustrofóbico, gente. Então, por que isso acontece? A maioria das vezes você vai estar uma loja estreita com mobiliários muito grandes. Então, a gente precisa deixar um corredor central livre, tá? Pode ser que não seja central, pode ser mais lateralizado, enfim, ter o mobiliário no meio, 2 corredores, também pode ser, depende do formato da sua loja. Mas o importante é que a gente tenha de circulação pelo menos 90 centímetros entre um mobiliário e outro, ou corredores principais, 1,20 m, tá? Por quê? Para ter um fluxo tranquilo do cliente, para 2 clientes conseguirem passar sem esbarrar um no outro, para você conseguir atender esse cliente com conforto. Não adianta querer encher o centro da loja de arara e de mesa e de expositor se o cliente não consegue circular ali dentro. Aí a gente pega, por exemplo, uma loja pequena, cheia de mobiliário longo e alto, que não tem espaço de circulação suficiente para o cliente, ele passa espremido entre os mobiliários.
E aí você não entende às vezes porque o cliente não está comprando, porque não está confortável esse ambiente. É mobiliário muito alto no centro de loja, é mobiliário muito grande, que o caminho que ele passa fica estreito, ele não consegue acessar o produto. Aí junta com a questão de ter uma arara muito cheia, que ele tira um cabide e cai 4, 5. Não tem conforto, não adianta vocês pensarem que esse tipo de coisa vai fazer vocês venderem mais, porque não vai. Então, o que a gente precisa em uma loja que seja estreita, uma loja pequena? Móveis mais curtos, móveis menores, tá? Nada de araras muito extensas, mesas muito longas no decorrer da loja e muito menos as araras altas. A gente vai trabalhar mobiliário alto na parede e no centro de loja a gente vai trabalhar o mobiliário mais baixo, tá? Esse mobiliário mais baixo, gente, eu tô falando na altura ali dos olhos, então pode ser uma altura até de 1,5, 1,30, como a gente já falou lá no início. Pode ser que você tenha vestidos longos e peças mais alongadas que você vai ter que trabalhar só na parede, tá? Outro ponto que, agora falando de vestidos longos, eu lembrei que eu sempre comento com vocês também, que é a questão de ter um mobiliário flexível para isso. Quando a gente tem dentro de loja um vestido longo, não dá pra gente projetar um único lugar para esse produto ficar exposto. O que eu vejo é o seguinte, eu tenho vestido longo na loja, o arquiteto projetou lá no final da loja, ou no único espaço da loja, uma arara longa para eu colocar vestido. Aí vocês vão lá e colocam todos os vestidos de vocês lá, tudo misturado, porque é a única arara que tem altura para vestido longo. A exposição fica, maravilhosa, né? Tudo misturado as cores, sem pensar numa coleção em nada para o cliente. E a gente não consegue trabalhar esse produto em outro local da loja. E o que a gente mais preza dentro do VM é o giro da mercadoria dentro de loja. Então não tem como a gente ter um projeto onde eu consiga expor um produto apenas em um lugar da loja. Por quê? Porque em determinada época do ano, esse produto ele vai precisar estar mais na frente, porque ele tem uma demanda. Em outros momentos do ano, ele não tem uma demanda tão grande, a gente vai poder trabalhar ali mais para trás. Então, esse giro das mercadorias, ele é natural dentro do VM. Só que eu preciso do mobiliário que me permita fazer isso, porque senão vocês vão ficar amarrados e vocês perdem muita venda por não terem esse mobiliário flexível. Então, quando a gente vai pensar isso em mobiliário, a gente tem que analisar. Ter móveis curtos, mesmo que a sua loja seja grande, trabalhar com móveis menores, não mesas extremamente longas, araras extremamente longas, porque a gente atrapalha a circulação do cliente, fica aquela loja carregada. Se o mobiliário é menor, vocês conseguem mudar o layout dentro de loja. A gente consegue posicionar araras e mesas de maneiras diferentes dentro de loja. Isso também gera uma novidade para o cliente, cria uma sensação diferente dentro da loja. Sem contar que, o que eu já falei antes, eu falo tudo é interligado, né? A questão das araras muito longas, quase sempre elas são projetadas pensando que vai pouco peso. E aí você começa a colocar produto, ela faz aqui, ó. Tanto a arara de parede quanto a arara de chão de loja. Que é o que eu falei, a arara é muito longa, não é projetada pensando no peso que o produto vai ter. Vocês também não trabalham com pouco produto na arara, ou é um produto, por exemplo, de inverno, é um jeans, é mais pesado. Então, todos esses detalhes a gente analisa, que tipo de produto é exposto, aonde a gente vai posicionar. Esse mobiliário é flexível, né? Como eu falei, não precisa ser necessariamente cremalheira, porque às vezes não combina com o estilo da sua loja, mas a gente consegue fazer algumas adaptações, mesmo no mobiliário que você já tenha, para que você consiga ter essa flexibilidade, dá para ajustar, dá para dar uma reformada no mobiliário, pensando nessa questão da gente ter um layout que seja funcional para vocês, que vocês consigam mudar a posição desse mobiliário se vocês quiserem, que vocês consigam criar dentro da loja, às vezes, uma ilha de manequins, uma arara com um manequim e uma mesa, que você consiga trabalhar essa circulação do cliente e colocar o caminho para onde você quer levar ele, que é isso que muitas vezes vocês não entendem. Nós desenhamos o caminho que o cliente vai percorrer dentro de loja, é isso que a gente trabalha em layout, tá? O layout é isso, é esse caminho que o cliente vai percorrer. E no meio desse caminho, a gente entra com as estratégias de VM, aonde eu vou posicionar cada um dos meus produtos para que eles fiquem visíveis. Então não é simplesmente uma questão de ter uma arara bonita, ou separar meus produtos por cores. Tudo vai se interligando. A gente precisa de uma loja que tem um conforto visual com o mobiliário, precisa de um mobiliário flexível, a gente precisa ir criando esse caminho do cliente e ir posicionando o produto que a gente quer que ele veja em cada um desses lugares, criando uma ilha, criando um ponto focal. Aí entra a questão da iluminação que eu direciono para esse espaço.
que muitas vezes a gente também não consegue mudar o nosso mobiliário de lugar. Por quê? Porque se ele sair do lugar exato que ele foi colocado, ele fica sem iluminação, porque a iluminação foi planejada para a loja ser engessada, e em pleno 2026 não tem como vocês terem um projeto de loja que seja engessado, tá? Então, o projeto de loja, ele não é só uma questão estética, ele é uma estratégia de vendas e que a gente precisa ter esse cuidado. Existem sim algumas medidas padrões, como a gente falou, né, de questão de provador ali, de 1,20 por 1,20, no mínimo 1 metro por 1 metro, da gente ter espaço de circulação entre os mobiliários de 90 centímetros a 1,20 m em corredores principais, da gente ter altura de arara ali na faixa de 1,80 a 2 metros no máximo, muito acima disso já fica demais, já não tem conforto visual. E façam esse teste aí na loja de vocês, meçam a altura da arara e me conta que depois a altura que está a sua arara hoje. Se ela estiver muito alta, eu tenho certeza que você tem desconforto para pegar esse produto, que o cliente cansa. Então, a gente tem que ter esse cuidado na altura da arara, tamanho do provador, circulação e iluminação de loja. Tudo isso influencia na experiência de compra do cliente. A questão muitas vezes não é o teu produto que não é bom, que não tem qualidade, muitas vezes não é nem o teu VM que não tá legal, são outros detalhes. Tudo vai somando para que no final o cliente tenha ou não interesse em comprar o seu produto. E eu sei que vocês vão ter várias outras dúvidas que vocês acabam analisando, né? Questão de iluminação de vitrine também. Tamanho de vitrine, qual que é a profundidade. Isso aqui nem é pergunta, mas eu já vou falar aqui para vocês. Quando vocês forem projetar um tablado de vitrine, um espaço para vitrine, não deixem a vitrine de vocês tão curta, tão, sabe, que só cabe o manequim ali. Trabalhem pelo menos com 1 metro de profundidade essa vitrine, para vocês conseguirem posicionar o manequim em maneiras diferentes, tá? Porque geralmente o que a gente vê, o manequim tudo em linha, no formato soldadinho, paradinho ali e só isso. E esse movimento que a gente trabalha os manequins dentro da vitrine, ele também cria um olhar diferente do cliente para a sua loja. Você consegue dar movimento. Se você conseguir trabalhar um manequim um pouco mais para trás, outro manequim um pouco mais para frente, você conseguir trabalhar com uma decoração, trabalhar com uma arara ali dentro, uma cenografia. Então, também tem que pensar nisso. Não dá pra gente pensar engessado. Por isso que quando a gente vê projeto de loja, vocês estão sempre olhando a parte da beleza, do que é bonito, e vocês vão se encantar pelo projeto 3D, é claro. Eu vou estar sempre olhando na funcionalidade, pensando em possibilidades. Eu jamais vou sugerir algo para vocês que só dê para usar de uma única maneira. Eu sempre vou estar pensando em possibilidades de ajustar o mobiliário, de mudar a posição dos manequins, de mudar o layout de loja, porque a loja é um ambiente vivo. Então, a gente está o tempo todo, a gente tem coleções diferentes, a gente tem épocas diferentes, demandas diferentes do nosso cliente. Então, a gente precisa pensar nessa loja flexível, nesse movimento. E hoje, eu sei que pode ser que você olhe para sua loja e fale assim, Gisele, eu não estou pensando em reformar minha loja, não tenho no momento um valor para poder investir em mobiliário novo. Tá tudo bem, mas me chama para eu fazer esse acompanhamento, para eu analisar a sua loja. A gente pode fazer uma consultoria, eu analisar os pontos que você pode ajustar com baixo investimento. Como eu falei, às vezes são ajustes que você não está percebendo, mas que vão melhorar o teu fluxo do cliente dentro de loja, vão melhorar o conforto dele, vão te passar informações que depois, quando você for fazer uma reforma, você for fazer um ajuste, você faça de uma maneira assertiva, investindo da maneira correta o teu dinheiro. Porque o que eu mais vejo é lojista jogando dinheiro fora em projeto de loja, tá? Seja reforma ou inauguração. E aí, quando me conhece, fala, se eu tivesse te conhecido antes. Então, gente, se você está montando loja, se você quer melhorar o layout da sua loja, pode ser que você não esteja no momento fazendo uma reforma, mas se você olha e fala assim, meu Deus, poderia ser melhor isso daqui, só que você não enxerga uma solução, me chama no direct para que eu possa fazer essa análise da sua loja. Se você for fazer projeto do zero, eu tenho também arquiteto, eu realizo projetos do zero com vocês, seja no presencial ou no online, fazendo já esse acompanhamento com o visual merchandising. Então vocês vão conseguir ter um projeto funcional, desenhado por uma arquiteta comercial especialista no assunto. Vocês vão ter o olhar de uma profissional de visual merchandising que tem mais de 30 projetos de loja e que está o tempo todo dentro de loja, olhando tudo isso para vocês, pensando em estratégia, pensando no visual, pensando em vendas, e é claro que isso vai dar um retorno muito maior para vocês. Então, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, me chamem, me enviem uma mensagem, comentem aqui depois na live também.
Se vocês tiverem outras dúvidas que não foram respondidas nessa live, podem me enviar no direct também, podem comentar aqui, que eu vou respondendo vocês, seja aqui nos comentários ou seja numa próxima live também, tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado e comentem aqui qual é a dificuldade que você tem hoje dentro da sua loja com o mobiliário.